Fala galera do Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo resenha aqui do canal. Eu me chamo Fernando e hoje nós vamos falar sobre a conclusão de mais uma grande saga DC Comics que agora vai ser publicada no Brasil no ano de 2023. Eu estou falando de Crise Sombria. Essa aqui é a edição 0, foi um exemplar exclusivo do Dia do Quadrinho grátis. Sim, foi distribuído gratuitamente nas comic shops Brasil afora. Bom, mas vamos aqui contextualizar um pouquinho essa grande saga DC Comics, lembrando vocês que eu vou entrar em spoilers mais pra frente, mas se você quer saber a minha opinião sobre o que eu achei dessa saga DC Comics, eu já adianto pra vocês que é uma coisa bem qualquer coisa, não agrega nada, é algo que sinceramente parece mais do mesmo. Eu não sei se eu tô ficando chato, ranzinza, sabe? A idade vai chegando aí, mas não é exatamente qualquer coisa que me agrada dentro dessas publicações Marvel e DC Comics, principalmente em relação às grandes sagas, onde, queira ou não, o leitor acaba criando uma expectativa para algo realmente grandioso, modificador, que saia daquele status quo e parta para um outro patamar. E a gente não vai ter exatamente isso dentro dessa publicação. Então esta é a minha opinião e agora eu vou falar um pouquinho sobre a contextualização da história, a sinopse, e vou entrar em alguns detalhes aí mais específicos em relação à conclusão dessa grande saga. Ela é escrita pelo Joshua Williamson e eu já comentei que ele não é exatamente um grande roteirista para assumir uma saga de grande porte, seja na Marvel ou na DC Comics. No caso aqui, na DC Comics, os artistas são muito bons e aí talvez seja o ponto mais positivo dentro dessa publicação. Nós tivemos a morte da Liga da Justiça, beleza? Aí nós sabemos que o cara que está por trás de tudo é o Pária, aquele mesmo de Crise nas Infinitas Terras, né? Sempre está relacionado a alguma crise de identidade, crise infinita, crise final e agora crise sombria. De qualquer forma, nessa história os heróis vão precisar unir forças sem a presença da Liga da Justiça, tanto física como moral, né? E a gente sabe que só você saber que a Liga da Justiça existe, que ela pode aparecer, muda os rumos da história. O único sobrevivente, inclusive, foi o Adão Negro, né, da morte da Liga. A gente sabe que realmente é uma morte entre aspas, ninguém é inocente o bastante para acreditar que eles realmente morreram. E ele alerta os heróis, né, sobre essa entidade das trevas que pode destruir todo o multiverso e que existe alguém que está por trás de tudo isso. E os vilões, eles estão atacando de forma bem aleatória, causando caos, né, no planeta inteiro. Então os heróis vão precisar de uma certa coordenação feita pelo Asa Noturna. E isso é muito importante dentro da história, o personagem mais bem trabalhado dentro dessa saga. De qualquer forma, os vilões, maior parte deles pelo menos, estão sendo liderados pelo Exterminador, que tá com os poderes sombrios ali, né, das trevas, do Pária, dominando ele. Ele tá inclusive com as suas capacidades físicas aumentadas. E ao lado dele você tem Darkseid, Apocalipse, entre outros vilões super poderosos dentro da história. Em paralelo, a gente descobre, obviamente, que a Liga da Justiça ela está viva, que eles estão em outra realidade, uma coisa meio de sonhos que o Pária criou para eles, para não ter exatamente uma intervenção da Liga. E aí o Flash e o Lanterna Verde, Hal Jordan, eles vão atrás de cada um dos membros da Liga da Justiça, libertando eles, né, desse sonho / pesadelo, para que eles voltem, né, para o planeta, para a realidade normal, e enfrentem o Pária, que, como eu disse, está controlando vários vilões ali, tocando terror no planeta. Existem alguns especiais que saíram e que obviamente tem uma certa relevância dentro da história. Tem um que é Verde Fatal, que aí você descobre que basicamente o Pária, ele estava meio que alucinando, falando com ele mesmo. Ele achava que estava mais poderoso e dominando as trevas do que realmente estava. Mas ainda assim existe uma repercussão muito grande e os heróis eles precisam bater de frente, né? Principalmente em relação à figura do Exterminador, que vem representando todas essas trevas. E o Asa Noturna vai ser esse escolhido. E qual que é a ideia, pelo menos na minha interpretação, do Joshua Williamson com relação a essa saga? É a ideia de legado, né? A Liga da Justiça, a morte da Liga da Justiça, com a ideia também de um personagem intermediário aí, que é o Asa Noturna. E intermediário em que sentido? É aquele personagem
que ele já é conhecido, mas ele vem de uma geração anterior, que no caso eram os Novos Titãs. E aí ele se tornou, de Robin, o Asa Noturna. Então ele serve como uma espécie até mesmo de transição, né, em relação a esse legado dos heróis clássicos com os personagens mais novos, né, como o Jonathan Kent, a Yara Flor, entre outros que são personagens mais novos da DC Comics. Então nós vamos ter ali um embate até interessante entre os personagens, mas a trama em si, a ideia da história é algo muito batido, é algo que você já leu e já viu 200 mil vezes, então não é uma saga que realmente vai trazer algo interessante, algo inovador, criativo, nem mesmo o massa velho, eu diria, que funciona como um todo dentro da publicação. Tem, obviamente, os seus bons momentos, alguns diálogos realmente bem interessantes dentro da história. Tem uma cena lá bem legal, quando o Jonathan está enfrentando o apocalipse, e aí o Clark surge salvando a vida do filho, e aí eles dois juntos vão lá, né, dar uma porrada no Doomsday. Então tenha, obviamente, pontualmente, coisas legais dentro dessa saga. Mas quando você olha ela no geral, no todo, você fica meio que, tá, então basicamente nós temos uma saga que em termos de consequências não vai mudar muita coisa dentro do universo DC. A própria saga em si, você analisando ela fechadinha, sem as repercussões e tal, também não é lá muito interessante, né? Uma coisa meio qualquer coisa, eu diria até fraca em relação à ideia de uma grande saga, e a gente já teve várias muito legais dentro da DC Comics, Crise nas Infinitas Terras, Odisseia Cósmica, que é muito foda, Jim Starlin e Mike Mignola, né? Crise de Identidade, que é simplesmente espetacular, até Crise Infinita ali tem uma média talvez maior dentro da consideração de sagas, então eu realmente achei que o Josh Williamson pegou uma responsabilidade maior do que ele conseguiria entregar. Em termos artísticos, conforme vocês viram aí alguns inserts que eu fiz, os caras realmente mandaram muito, muito bem. A arte da publicação, ela tá bem linda, foram 7 edições, a Panini vai publicar aqui também como uma minissérie. Eu sou um colecionador de sagas e vou comprar quando sair o encadernado, verme que sou, mas obviamente com 30, 40% de descontos. Mas obviamente com 30 ou 40% de desconto. Mas enfim, que nota que eu dou para Crise Sombria da DC Comics, que chega ao Brasil agora em 2023? Eu dou uma nota entre 7 e 7,5. Isso considerando a ideia de saga. Se fosse um arco de histórias aí, dava até para dar uma nota maior, mas a gente tem que contextualizar as coisas. Bom, basicamente é isso daí, galera. O que vocês acharam, caso tenham lido essa grande saga DC? Coloque aí nos comentários. Um abraço para todos vocês e fui!